Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui da tribuna, aqui do plenário, também através da TV Câmara, das redes sociais, nós estamos vivendo, como disse o vereador Rodrigo Beltrão, um momento especial e este parlamento não foge à sua responsabilidade como nunca fugiu. E eu quero dizer que nós estamos assistindo a um processo de julgamento de atos de um governo que foi eleito democraticamente, nós reconhecemos isso com uma votação expressiva, porém um governo que começou a expor os seus conflitos, as suas divergências antes de assumir, coisa jamais vista na história de Caxias do Sul, a disputa entre o prefeito e o vice antes mesmo de assumir. Isso nunca foi assistido. E aí nós começamos a assistir um governo que pautou pela falta de diálogo e incentivou as polêmicas, chegando ao número de 108 polêmicas, todas elas catalogadas e com alguma forma de divulgação na imprensa. Deu uma baixada nas polêmicas durante o processo de impeachment, agora de julgamento. Então, para alguma coisa, esse processo já serviu. Houve uma... prejudicando, seguramente com esses conflitos ao longo do tempo e com a falta de diálogo, prejudicando os que mais precisam do poder público, as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, são essas que mais sofreram ao longo do tempo pela falta de diálogo. Um governo que cancelou convênios sem nenhuma espécie de critérios, simplesmente, como me antecedeu o vereador Rodrigo, dizendo que se achando monarca, com ato absoluto, cancelando o convênio, sem nenhum critério, sem nenhum senso de compaixão das pessoas, e eu cito como exemplo mais crítico o cancelamento do convênio da PAI, o que nos machucou em muito a sociedade de Caxias do Sul, pela história, pela tradição, pelos serviços que a PAI presta e prestou ao longo dos seus 60 anos de existência. Ele não só cancelou o convênio, como deu as costas para essa entidade ao ponto de não prestigiar sequer e não ajudar os eventos da PAI e não ajudar a vender um único ingresso na feijoada que se sucedeu logo na sequência. Então isso não pode passar batido, porque as pessoas que aplaudem o governo Guerra, as pessoas que criticam, todo mundo tem que se dar conta dessas questões. O governo tem que ter sensibilidade, ele tem que unir a comunidade de Caxias do Sul e tem que ajudar os que mais precisam. E nós assistimos a isso no começo do ano passado e, por isso, muitas vezes a nossa indignação. Nós falamos nas polêmicas que chegaram à casa das 108 polêmicas já, a grande maioria, mas a absoluta maioria, podiam ter sido resolvidas, não havia necessidade de se tornarem polêmica com simples diálogo, com uma simples abertura do governo em conversar com as entidades e com as pessoas. Com certeza, nós teríamos poupado todas essas polêmicas. Também vamos deixar muito claro, em que pese parte da mídia não faça distinção, o que os 18 vereadores votaram em dezembro do ano passado com a intenção de cassar o prefeito. O que os vereadores votaram foi a abertura de um processo de impedimento para julgar os atos do Executivo por indícios fortes de irregularidade e que a outra parte da sociedade que não concorda também tem o direito de investigar. E foi isso que os 18 vereadores votaram em dezembro do ano passado. Mas sempre se taxou que quem votou pela abertura do processo queria cassar o prefeito, votou pela cassação, era contra o prefeito. Não. Hoje, eu vejo, e muito bem me antecedeu o vereador Rodrigo, citando que o Executivo tem que agradecer aos 18 vereadores que votaram pela abertura do processo, porque pouparam ele de cometer um ato de improbidade administrativa irrecuperável.
que era a terceirização do postão, cuja terceirização já estava a caminho, sem o respeito ao Conselho da Saúde, o que teria consumado o ato de improbidade administrativa, da qual, seguramente, hoje a história estaria sendo escrita muito diferente. Então, a sociedade, às vezes, tem que olhar os dois lados da moeda. A abertura do processo, naquele momento, foi um alerta, foi um cartão amarelo para o governo. Para aí, está passando dos teus limites. E foi o que aconteceu. Após isso, nós tivemos uma comissão processante sorteada de forma muito transparente aqui, acompanhada por todos os vereadores, com transmissão da TV Câmara. E também nós queremos dizer que no PTB nós nunca chegamos a discutir cassação ou não cassação do prefeito. Agora sim, depois do relatório da comissão, nós nos reunimos para deliberar e chegamos à conclusão de liberar cada um dos vereadores que vote segundo a sua consciência, depois do relatório do trabalho feito por essa comissão, que nós entendemos que é um trabalho elogiável, exaustivo, muito sério, e que chega ao seu término agora, depois de quase 3 meses de trabalho. Então, agora, a bancada do PTB se reuniu, deliberamos que cada vereador vai votar segundo o seu entendimento e segundo a sua consciência. E nós acompanhamos com muito cuidado esse processo da comissão, assistimos com muito interesse, não se trata de gostar ou não gostar, nós temos que analisar os fatos jurídicos e respeitar o trabalho de uma comissão que analisou todos os documentos, que ouviu as testemunhas, que ouviu as provas, e nós assistimos à apresentação desse relatório, vereador Estes, conduzido por Vossa Excelência, na presidência do vereador Eloy Frisso como relator e o vereador Ruiz como revisor, e tivemos a oportunidade de acompanhar o vosso relatório com muita atenção. E entendemos que foi um trabalho fundamentado, trabalho sério, um trabalho exaustivo, inclusive com o cuidado de não trazer à baila assuntos como a questão do mandato do vice-prefeito, que já havia sido votado pelo arquivamento. Então, cumprimentos à comissão por esse zelo, por esse cuidado. Desta forma, então, após ouvir o relato de Vossa Excelência, vereador Eloy Frisso, na semana passada, da comissão que fez um trabalho pormenorizado, analisando todos os documentos, ouvindo todas as testemunhas, entendo por acatar o parecer desta comissão. Nós não vamos contrariar o parecer de quem se debruçou sobre todos esses documentos durante todo esse tempo. Então, desta forma, nós entendemos que vamos continuar o nosso trabalho de fiscalização, de acompanhamento, e eu espero reiteradamente, vereador Chico Guerra, que o governo aceite a nossa solicitação de fazermos um pacto por Caxias, reunindo todos os vereadores e secretários, para que não seja aquilo que a gente viu nos últimos dias durante o processo de impedimento, se convidar um ou outro vereador para conversar, depois de um ano que nós não conseguimos o diálogo com a maioria dos secretários e nem sendo atendidos o presidente de bairro, nem os vereadores, enfim, um governo que se fechou, que se encastelou, e nós precisamos que a partir desse evento, desse processo, que isso sirva para nós virarmos a página e pensar um pouco mais por Caxias, que Caxias espera isso de nós, de todos nós, mas especialmente por parte do Executivo, que é quem tem a prerrogativa de proporcionar esse diálogo forte com o Legislativo, porque o Legislativo não falhou em nenhum momento com o Executivo até hoje. Todos os processos que vieram aqui, inclusive com prazo apertadíssimo, na gestão, inclusive, do nosso presidente Felipe Gremelmaier, foi feito um esforço muito grande para aprovar, e todos os projetos que vieram até hoje
os bons projetos que vieram do Executivo foram acatados, foram votados, alguns inclusive em tempo recorde. Então nós deixamos aqui, reiteramos o nosso apelo que já fizemos no ano passado, por um pacto por Caxias, que a gente se una, a cidade espera isso de nós. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo.